A gente tem esse tema, ter propósito não tem valor. E a gente vai lidar então com esses conceitos que são tão importantes e são tão centrais no Mindset Funcional também, né? De valor e de propósito e de conceitos relacionados a esse. E a gente vai cutucar um pouco algumas das formas de se abordar alguns desses conceitos, algumas das formas de se abordar propósito do ponto de vista do mais funcional e fazendo esse contraste com valores. Ter propósito não tem valor. O que a gente quer dizer com isso? O que isso tem a ver com meditação, com mindfulness, com mais funcional? Vocês que já acompanham aqui as lives há algum tempo, que já me viram, fizeram cursos comigo ou têm contato com mais funcional de alguma forma, sabem o quanto que valores e estar em contato e poder desenvolver nossos valores e agir em direção aos nossos valores é algo central no Mindset Funcional. Mas um outro termo que é muito usado e que é relacionado a valores, né, é esse termo de propósito. E sempre que eu estou falando e fazendo críticas a determinados termos, eu sempre faço, acho que na live passada eu fiz por bastante tempo, né, meio que um aviso, olha, tudo depende de como você define esses termos. Se você define propósito da mesma maneira que eu defino valores, então o que você está chamando de propósito é o que eu estou chamando de valores. Então, com essa ressalva de que, no final, se você define de uma forma diferente, então é diferente. Eu vou falar um pouco do qual é a crítica do mindset funcional, do caminho da meditação, com relação ao que a gente está chamando aqui de propósito. Mais especificamente, da gente estar numa cultura em que a gente é chamado a buscar o nosso propósito e viver o nosso propósito. E essa é uma crítica muito difícil de fazer, porque essa mesma cultura e essa mesma mensagem que vem em prol do propósito, geralmente ela vem junto com muitas outras coisas que a gente não quer criticar. E que são muito misturadas com coisas que são muito, inclusive, afins com o caminho do mindset funcional. Então, foi com uma grande satisfação que eu vi o filme recente da Pixar, que inclusive ganhou o Oscar, o Soul. Então, esse filme, ele faz uma crítica muito forte e muito bem feita e bem direcionada, né, sobre essa cultura do propósito, do que a gente tem que encontrar um propósito. Isso significa alma, né? E tem toda uma história em relação à alma no filme, porque eu não vou dar muito spoiler aqui, mas vou dar um pouco de spoiler, então você pode desligar aqui a live se você não tiver assistido e quiser assistir, mas eu não vou falar tanto sobre a história do filme, mas mais um spoiler sobre a mensagem. E a ideia central do filme, para mim, eu também ouvi entrevistas dos autores, que inclusive um cara que escreveu e dirigiu, o mesmo que escreveu também Divertidamente, esse eu sei a tradução em português, que também foi um filme que trouxe vários conceitos muito afins com o mindset funcional, né? O objetivo dele, na verdade, foram dois que contribuíram bastante para escrever esse filme, e eles são muito claros que eles queriam questionar essa cultura do propósito, a partir do aprendizado da própria vida deles, de que a gente que a gente nasceu para fazer alguma coisa, né? De que é como algo que está na nossa alma, né? E que a gente está aqui para isso, e que a vida não é algo que tem um propósito, e pelo contrário, a vida vai passar e a gente vai deixar de fazer e viver o que é importante na vida muitas vezes, e talvez a gente, de uma forma muito penosa e muito sofrida, se a gente ficar correndo atrás desse propósito mitológico, desse propósito abstrato, desse propósito tão vendido para a gente em livros de autoajuda, em workshops, por todo tipo de mensagem que tem, no fundo, uma intenção muito boa, mas que acaba cavando mais fundo
esse buraco em que a gente se mete quando a gente entra em sintonia com a cultura do propósito. E o Mindset Funcional, então, ele traz sempre esse antídoto, que é a gente pensar em valores, que a gente pensar no que são os nossos valores e como viver e como agir a cada momento alinhado com os nossos valores. Então, eu vou falar um pouco disso, de qual é a armadilha do propósito e de qual é o antídoto para isso, que é essa forma de encarar a vida e orientar as nossas ações através dos valores. Disse que eu ia falar sobre essa armadilha da cultura do propósito e sobre o antídoto para isso, que é a perspectiva de valores que o Mindset Funcional traz. Que, na verdade, o Mindset traz isso de ACT, para quem conhece ACT, que é uma das bases do Mindset Funcional. E qual é essa armadilha do propósito, né? Vamos pensar na própria palavra propósito, né? O propósito é que ele funciona para alguma coisa, tem um propósito, serve para algo, né? Se a gente refletir um pouco sobre o que essa palavra diz, pelo menos para mim, ela é algo que eu associo muito facilmente a máquinas, por exemplo, né? Eu sei que o propósito de um carro é levar de um lugar para o outro. Eu sei que o propósito de uma máquina, de uma geladeira, é manter a comida, né, gelada para ela poder durar mais. Eu sei que o propósito da cafeteira é fazer café. Serve para ferramentas também. Eu sei que o propósito do martelo é poder bater no prego e poder afundar o prego. O propósito dessa poltrona que eu tô é ela poder eu poder repousar nela, e ela poder ser algo em que eu me apoio e fico sentado. Ferramentas, objetos, máquinas principalmente, claramente têm propósito. O que eu vou argumentar aqui é que é muito perigoso a gente aplicar isso para seres humanos também. E isso tem trazido muito sofrimento. Essa mesma ideia, quando aplicada para seres humanos, é como se a gente tivesse, então, uma função, um propósito, uma coisa para a gente fazer. A gente pudesse servir para algo, né? Servir, talvez, para inventar uma vacina que vai salvar milhões de pessoas. Olha que propósito legal. Né? Servir para entreter as pessoas com a sua música, milhões e milhões de pessoas. Olha que maravilha. Né? Servir para poder prover comida e alimento para todos aqueles que têm fome. Né? Poxa, quantas coisas legais. Né? Quantos que você pode dizer que são propósitos interessantes e que a gente poderia olhar e falar, mas qual o problema disso? Né? O problema é quando a gente começa a acreditar que isso é um propósito de verdade. Quando a gente começa a acreditar que a gente serve para isso. Quando a gente começa a acreditar que a gente nasceu para isso, que a gente tem uma lenda pessoal, a gente tem algo escrito nas estrelas e que a gente tem que realizar isso. Isso traz vários problemas. Isso tem consequências brutais na maneira como a gente leva a vida. O Alisson, o propósito não seria como algo predestinado, tirando o poder de escolha do indivíduo? Excelente pergunta. Não é a questão, não é tirar o poder de escolha. A questão é, a gente precisa realmente servir para alguma coisa? A gente precisa realmente ter um teste ou algo que a gente vai servir para? Né? Isso é algo que os caras que criaram o filme Soul, eles falaram bastante quando eu fui fazer essa pesquisa para fazer essa live daqui. Eu não vi a pesquisa, eu não vi o nome em português, mas eu fui ouvir os criadores. E eles falaram uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que você não precisa conquistar nada, alcançar propósito nenhum, para a sua vida ter valor. Né? E essa é uma grande mensagem desse filme, e essa é uma grande mensagem do trabalho com valores, né, que a gente faz no Mindset Funcional. Né? A ideia de propósito, a ideia de servir algo, significa que a gente pode medir se aquilo está sendo servido ou não. Né? Os exemplos que eu dei antes, né? Uma geladeira,
Se a geladeira não está esfriando e a comida está estragando, essa geladeira não está servindo o propósito dela, vou jogar ela fora, né? Se esse sofá está furado com a perna quebrada, não está servindo o propósito dele. Vou tentar consertar, mas de repente eu vou até encontrar outro, né? Se a cafeteira não faz mais café, ou faz um café que acaba entrando muita água, ela não está servindo o propósito dela também. Se a gente começa a olhar para a gente e para os outros dessa forma, a gente cria um peso muito grande, porque a gente não precisa servir para nada para a gente ter muito valor. A gente tem muito valor e a gente merece todo o amor. E merece tudo que a vida tem para dar. Independente do que para que a gente serve. E é essa uma das raízes da armadilha da cultura do propósito. Quando a gente coloca um propósito, a gente coloca, então a gente serve para isso, a gente pode o tempo todo avaliar e medir, mas a gente já fez isso, a gente está servindo o suficiente. Se o outro tem o mesmo propósito, então o outro tá fazendo mais, então o outro alcançou mais. A vida não tem propósito. As máquinas têm. A vida é simplesmente para ser vivida. É um mistério para ser vivido, não é um problema para ser resolvido. E essa frase não é minha, mas ela cabe muito bem aqui. E a ideia, então, de propósito, ela vai contaminando a nossa cultura de uma forma muito perigosa, porque ela vem junto com mensagens muito bonitas, muito positivas, que a princípio parecem que fazem muito sentido, e que sutilmente a gente está caindo mais e mais nessa armadilha. A gente está caindo na armadilha de achar que a gente precisa fazer alguma coisa. Tem uma outra produção cultural que eu associo muito a isso, que eu olhei antes também, que eu não trouxe aqui porque essa é em inglês e não tem eu achei que não vale a pena fazer a tradução, porque todos conhecem a música e a letra, que é aquela música dos Beatles, All You Need Is Love. E eles basicamente falam, espero que vocês conheçam a letra, senão vão procurar. Basicamente eles falam sobre todas as coisas que você pode fazer. Você pode criar canção. Você não vai criar a canção mais linda que tem, porque ela provavelmente já foi criada. Você não vai salvar ninguém que já não possa ser salvo. Você não vai fazer nada que já não pode ser feito, né? Então, eles falam um monte de coisa que você não vai fazer nada que já não poderia ser feito. O barato não é esse. O seu barato de ninguém não é esse. E aí vem o refrão. All you need is love. Tudo que você precisa é amor. Você não precisa criar a melhor canção. Você não precisa salvar milhões de pessoas, ou aqueles mais difíceis de serem salvos. Você simplesmente precisa de ver o amor. E o amor está na base do que a gente entende como valores no Mais Funcional. E aí a gente vai para o outro lado. Se então o propósito é tão tóxico, essa cultura do propósito é tão nociva porque traz comparações, traz a gente alcançou, não alcançou e se sentindo para baixo e tentando viver a vida como se ela só vai ter sentido se você conseguir alcançar esse propósito. Então, qual é o antídoto para isso? E o antídoto são os valores. E na base dos valores está o amor no Mindset Funcional. Então, o Mindset Funcional, para aqueles que conhecem ACT e as bases do Mindset Funcional, sabem que o Mindset Funcional é baseado em ACT, na terapia de aceitação e compromisso, e em FAP, na psicoterapia analítica funcional, que são duas aplicações da ciência comportamental contextual. E em ACT existe um trabalho muito grande com valores, e é daí que vem o nosso trabalho com valores no Mindset Funcional. Só que no Mindset Funcional a gente dá uma certa enfatizada em algumas coisas que de uma forma muito específica do Mindset Funcional. É totalmente consistente com o ACT trabalha com valores, mas a gente tem o nosso próprio, digamos assim, tempero no nosso trabalho com valores. E dessa visão do Mindset Funcional sobre valores, está muito claro que os valores têm a ver com quem que a gente se importa, com quem que a gente ama. Ou quem que a gente ama, com quem que a gente se importa, quem que a gente ama.
né? Essa é a raiz de qualquer valor, por mais ser funcional. E, em primeiro lugar, é claro, a gente se importa com a gente mesmo. Então, nós somos alguém que a gente se importa, que a gente ama. Se a gente, né, fazendo essa associação de se amar com se importar com querer o bem-estar de longo prazo de. Mas não só a gente se importa e a gente ama as pessoas que estão próximas da gente. A gente se importa, a gente se ama com pessoas que estão distantes, com todos os cidadãos da nossa cidade, com todos os nossos conterrâneos do nosso país, com todos aqueles que vivem no nosso planeta, não só com as pessoas, mas provavelmente com os animais também e outros seres que habitam esse planeta com a gente. Tem vários níveis de que a gente se importa. É claro que não é da mesma maneira que a gente se importa com a gente mesmo, que a gente se importa com os nossos pais ou filhos, os amigos mais próximos, do que a gente se importa com os nossos vizinhos, com outros brasileiros ou com outros habitantes do planeta. Mas ainda assim, a gente se importa. E eu falo muito disso, já destrinchei bastante isso em outras lives que eu falava de valores, tem muita coisa interessante que acontece na maneira como a gente entende esse se importar. Mas para cá, para a gente falar de propósito, de contrapor propósito com valores, o importante é entender que os valores, eles são simplesmente com quem a gente se importa. E permitir que esse com quem a gente se importa guie as nossas ações. No fundo, entre aspas, do trabalho dos valores que a gente faz no Mais Funcional, a gente sempre encontra alguém que é importante para a gente. Em primeiro lugar, inclusive, na maior parte das vezes, esse alguém é a gente mesmo. Então, quando a gente reconhece quem a gente ama, em quem a gente se importa, a gente pode deixar a nossa vida ser guiada por isso, ao invés de ser guiada por propósito. Você poderia dizer, não, mas então meu propósito é servir aqueles que eu amo. Você pode refrasear sempre com palavras, você pode fazer o jogo de palavras que você quiser. Mas é muito diferente a gente ser orientado pelos nossos valores, a gente ser orientado por trazer mais bem-estar de longo prazo, por aliviar o sofrimento daqueles que a gente ama, inclusive de nós mesmos. E a gente ter um propósito que está ligado a isso. Então, a gente pode colocar isso até em termos mais semelhantes. Você poderia dizer, não, mas o meu propósito é ser compassivo. Eu quero ser compassivo e eu estou criando, então, essa ONG que a gente vai levar o alívio do sofrimento e o bem-estar para todas as pessoas que precisam. O meu propósito é... Tá bom, mas se você não conseguir criar ONG nenhuma, e se a ONG que você criar falhar? E se você ficar doente e não puder levar esse projeto à frente? E se enquanto você estiver criando essa ONG e fazendo isso, você não estiver dando atenção para os seus filhos que estão crescendo sem você, porque você está viajando para lugares distantes fazendo essa ONG? Esses são os riscos atrelados ao propósito, quando a gente pensa, eu sirvo para isso, eu preciso fazer isso. E a gente passa a se orientar por um propósito, mesmo que o propósito seja de algo muito compassivo ou que relacionado muito ao amor, ainda assim, até nesse exemplo, ele é muito diferente se a gente ser orientado pelos valores e, portanto, orientado pelo amor, como a gente entende amor no Mais Funcional. Quando a gente é orientado pelos nossos valores, quando a gente é orientado simplesmente por quem a gente ama, lembrando sempre que esse quem inclui muito fortemente a gente mesmo, a cada momento, a gente é como se a gente for falar em linguagem de propósito, a cada momento é como se a gente estivesse realizando infinitamente todo o nosso propósito. Porque não tem um propósito, não tem onde chegar, não tem uma necessidade de você fazer isso ou fazer aquilo. O que nesse momento, como que você pode orientar a sua ação nesse momento para que ela dê um pouco mais de bem-estar ou alivie mais o sofrimento de quem você ama, inclusive de você mesmo. E é só isso. Aí você pode refrasear e você pode entender isso de uma maneira mais ampla. Você fala, não, então não vou fazer nada da minha vida, eu vou ficar ajudando as pessoas que eu amo, eu vou ficar só cuidando em casa da minha família. Claro que não. Lembra daquele exemplo que eu falei da ONG, da pessoa que está... seu propósito é
levar alívio de sofrimento para muitas e muitas pessoas, de repente dar de comer para muitas pessoas que têm fome. Se a gente olha da perspectiva dos valores, talvez a gente descubra que o valor para essa pessoa é um valor muito grande, né? Um amor dessa pessoa. São essas pessoas todas que vivem no nosso planeta e que estão sofrendo e que passam fome. E isso toca essa pessoa profundamente. Então, o que você pode fazer a cada momento? Talvez cada passo, um passo atrás do outro, essa pessoa vai criar uma ONG, essa pessoa vai viajar para muitos lugares, ela talvez vá fazer coisas muito parecidas que ela faria se ela se entendesse como tendo um propósito de aliviar o sofrimento e a fome da humanidade. Mas o que vai estar movendo ela é algo que não precisa de algo no futuro para fazer sentido. O sentido da vida dela está em cada momento, cada ação. E aí a gente traz de novo para a coisa do momento presente, que é tão forte no Mindset Funcional. Cada ação, ela intrinsecamente, ela é valorosa. Então você poderia dizer, mas como? Então a pessoa ela tem que fazer coisas muito imediatistas só? Claro que não. Essa pessoa pode até montar uma ONG. Enquanto ela está ali vendo a burocracia, que é uma burocracia, né, para criar uma ONG, ela está em contato com que esse ato, de alguma forma, está encadeado com vários possíveis atos que vão levar ao alívio do sofrimento de pessoas que importam para ela. Mas a grande diferença, e isso tem a ver de novo com o filme, por isso que esse filme tem muitos elementos soul importantes. Nesse filme é um spoiler de algo que acontece logo no início do filme. Nesse filme, o personagem principal morre logo no início do filme. E ele morre muito frustrado porque ele não tinha realizado o seu propósito. E ele estava às vésperas na verdade, no dia, a horas de realizar o seu propósito, algo que seria muito grande, uma grande realização que ele tinha sido convidado para fazer. Se você está ali, então, criando, por exemplo, vivendo a burocracia de abrir uma ONG, porque isso está conectado com você cuidar, com você se importar dessas pessoas que estão distantes. Mas se você morre naquele momento, você não deixou de realizar nenhum propósito, porque não tem nenhum propósito. Você estava vivendo intensamente aquele momento, era com o que você podia, o que você sabia. Você não sabia que ia morrer? O que você sabia que poderia ser um ato de mais amor, de mais carinho, de mais cuidado com alguém ou alguém que você ama. Esse valor, como a gente define no Mindset Funcional, que é uma definição um pouco diferente da definição de ACT, um valor como a gente incrementar o bem-estar de longo prazo, ou aliviar o sofrimento de alguém, inclusive da gente mesmo. Vantuil, uma vez que temos diversos papéis durante a nossa vida terrena, podemos dizer que todos têm uma missão a cumprir. Seria diferente de propósito? Então, Vantuil, a ideia é justamente que, sim, a gente tem vários papéis, mas a gente não tem nenhuma missão. A gente vai cumprir várias missões, mas no momento que a gente se coloca que a gente tem uma missão, a gente trouxe uma carga para a gente saiu do aqui e agora de uma forma potencialmente muito danosa. A gente começou a cair na armadilha do propósito, na armadilha da missão, né? E a gente pode redefinir esse mesmo sentido como um sentido de valores, um sentido de quem é importante para você. E o que a gente faz, como a gente orientar, a gente faz muito essa metáfora dos valores, eu sei que você conhece isso muito bem, Vantuil. A gente faz muito a metáfora de valores como uma bússola. Valores são como uma bússola, eles não são como um lugar que você chega. Uma bússola sempre te diz onde está o norte. Em onde quer que você esteja, você pode dar mais um passo em direção a esse norte. Não importa onde você está. E aí, a diferença de missão e de propósito para valores é muito a diferença de uma bússola ou de um mapa, né? Claro que você pode usar o mapa junto com a bússola para um outro propósito. Mas o mapa, você está ali orando, eu quero chegar nesse lugar. E você se perguntaria com propósito, com a missão, você já chegou? Quão perto que você está de chegar, de cumprir a sua missão? Missão está relacionada a cumprir, né? Propósito está relacionado a servir para alguma coisa. Quando você está perto de cumprir essa missão? Com a bússola, com os valores, não existe essa pergunta. Quanto que você está perto do norte? Não, eu estou caminhando para o norte.
A cada momento eu estou caminhando para o norte. Ah, você está mais perto? Você está mais longe? Olha, a bússola em nenhum momento me diz se eu estou mais perto ou mais longe. Ela me diz claramente se eu estou indo para o norte ou se eu estou indo em direção oposta. Os valores vão me dizer claramente como agir a cada momento. Mas eles não vão me dizer se eu estou mais próximo ou mais longe, porque não tem um mais próximo ou mais longe para chegar. Não tem uma missão. É uma forma da gente se orientar. Por isso que a gente fala muito no Mais Funcional sobre postura de vida. A gente não fala sobre missão, sobre propósito, sobre filosofia de vida. A gente usa essa palavra postura de vida, que em inglês é life stance. O Alisson falando, então, se o propósito for realizado por amor, ele passa a ter valor? Você está meio confuso. Ótima pergunta. Não tem problema nenhum você realizar propósitos. A diferença é como que você se coloca diante da vida. Você se coloca que você tem um propósito, porque eu estou dizendo que isso pode ser uma armadilha muito cruel. E se você se coloca com valores, né? Então isso muda totalmente de figura. Então você está pensando, se o propósito for realizado por amor, ele passa a ter valor? Não. Se você realizou alguma coisa, isso vai, claro que tem um valor enorme ter realizações. E é importante ter objetivos. O fato de a gente trabalhar com valores não tira, e aqueles que já fizeram trabalho com valores mais profissional sabem muito disso, a gente trabalha muito com objetivos. Objetivos são importantes, mas objetivos são meras ferramentas para ajudar a gente um pouco a organizar como que a gente vai lidar com os nossos valores. Fala, não, para mim é aquele exemplo do cara que quer resolver a fome do mundo. Né? Não, olha, um objetivo legal seria criar uma ONG, que a gente pudesse ter doações e com isso distribuir comida para as pessoas. Legal, esse é um objetivo. Esse é o seu propósito? Não, isso não é um propósito. Esse é um objetivo, você pode rever o objetivo a qualquer momento, baseado nos seus valores. Você olha para a bússola, olha só, a situação mudou, né? E agora o norte não está apontando mais para criar uma ONG. Eu estou vendo que faz muito mais sentido, talvez, eu me associar a uma ONG que já existe para trabalhar com isso. Né? Então, os objetivos eles podem ser fluidos e você pode conquistar objetivos, mas eles ajudam. Enquanto os objetivos estão na direção do teu norte, você vai criando objetivos, você vai indo em direção a eles. Mas o tempo todo você vai olhar, esse objetivo está sendo útil? Ele está indo em direção ao meu norte? Ele está me ajudando como forma de organizar para onde eu vou? Então ele é algo bom para organizar como que a gente vai dar os nossos passos, orientar as nossas ações, uma vez que a gente conhece os nossos valores. Mas ele não nos orienta. Quem nos orienta para o mais funcional são os nossos valores. Já o propósito ou missão vendem para a gente que podem nos orientar. Não, o que você vai fazer é essa sua missão, então é isso que você vai fazer. Não, a missão era criar uma ONG que ia dar comida para todos que têm fome. Então, peraí, é isso que eu tenho que fazer. Enquanto eu não fiz isso, eu não cumpri a minha missão. Você não precisa cumprir nenhuma missão. A gente teve recentemente aí, até alguém falando de missão cumprida. Essa ideia, a gente não tem ninguém te dando uma missão para cumprir e não tem ninguém cumprindo. Porque a gente não tem como saber o que vai acontecer no momento seguinte. A gente pode se organizar para um futuro, a gente pode se organizar para objetivos muito grandes, que estão alinhados com os nossos valores. Mas tudo pode acontecer diferente, tudo pode, e na maior parte das vezes, dar errado no meio do caminho. E às vezes dá errado de um jeito que dá errado e acabou. E aí a gente tenta depois falar, não, mas então o propósito dessa pessoa era outra, a missão era outra. Mas é isso mesmo. Uma das coisas da gente ir ficando mais velho, e eu ainda não estou tão velho assim, mas também não estou tão novo assim, é que a gente conhece mais e mais pessoas da nossa idade, ou mais jovens, que já morreram. E a morte é algo sempre muito importante para a gente questionar os valores. Não é à toa que o filme Soul ele lida com a questão da morte. No Mais Funcional, a gente usa muito a morte, a nossa mortalidade, a mortalidade dos outros, para colocar a gente em contato com os nossos valores. E sempre que morre, sempre que morreu alguém que tinha a minha idade, ou próximo, ou jovem, vai perguntando, e aí? E a missão dessa pessoa? E o propósito? É muito fácil olhar, não, olha só, vamos interpretar, agora dá para entender, e essa pessoa deixou algo aqui que outro vai fazer, olha quantas pessoas ela tocou, a gente fala isso tudo. Mas para aquela pessoa, se você perguntasse para ela antes dela morrer,
Ela estava cheia de sonhos, cheia de missões, cheia de propósitos que ela achava que se estendiam para frente. Ela estava errada? E, na verdade, ela só não sabia que a missão dela era outra? A perspectiva do mais funcional, todo o próprio conceito está errado. A gente vai agir com significado, a gente vai agir com valores, mas a gente não tem uma missão, a gente não tem um propósito. E a gente pode sim morrer a qualquer momento. E a gente vai ter cumprido o que a gente tem para ter cumprido, que é viver com valores a cada momento. Ou a gente não vai ter cumprido isso, de viver os nossos valores a cada momento. E é só isso que a gente pode fazer. Todo o resto é um grande exercício de racionalização. Para dizer, não, então a missão era outra, então o propósito era outro. E é aquela mesma coisa que fazem aqueles que seguem seitas que dizem que o mundo vai acabar em tal dia, e aí passa o dia, e você diz, não, mas na verdade não era nesse dia, porque existiu um outro motivo, que o dia que o mundo vai acabar é outro. Quando morre alguém, e aquela pessoa tinha vários planos, e parecia que tinha um propósito, e era tão jovem, a gente diz, não, mas na verdade o propósito foi cumprido, na verdade a missão foi cumprida. Que nada! E não vai ser cumprida nem se a pessoa vivesse até os 100 anos, porque a gente não tem nada para ser cumprido. E mais ainda, a maior parte das pessoas não vai poder olhar para trás da sua vida e dizer, olha só, eu cumpri a missão que eu achava que eu tinha. Mas todos nós podemos a cada momento viver plenamente os nossos valores. Podemos olhar para essa bússola dos nossos valores e dizer, o que eu vou fazer agora? O que me traz, qual é a ação que me traz mais próximo daquilo que é importante para mim, nesse momento. A gente vai poder criar objetivos, sim, que vão ajudar a gente a organizar nossos valores. Mas a gente vai poder mudar esses objetivos porque as coisas passam e depois o mundo muda, o contexto muda e talvez aqueles objetivos não sejam os melhores para os nossos valores e a gente joga eles fora e coloca um outro. Ou talvez a gente chegue naquele objetivo. Mas você não precisa cumprir uma missão para a sua vida ter valor. Essa foi uma das frases, inclusive, que eu ouvi. Eu falei, né, dos caras que criaram o filme Soul. Como eu falei, você pode ter objetivos. É importante a gente planejar para o futuro. Mas ainda assim a gente não vive para o futuro. A gente não vive para o que serve, para o propósito, para a missão. A gente vive para o que a gente está fazendo agora. E os objetivos eles podem ser modificados. O importante não é o objetivo. O importante é a cada passo você está indo na direção certa. Pensa bem. Se em cada passo você está indo na melhor direção, você vai estar sempre chegando mais próximo do que quer que seja importante para você. Se você coloca um objetivo e você fica fixo naquele objetivo e os caminhos, as coisas mudam à sua volta, você pode estar indo para aquele objetivo, mas perdendo o foco de que o mundo mudou e que agora a direção que você podia tomar tem a ver com outros objetivos. Então os objetivos eles são meros organizadores dos nossos valores. Pois é, Leila, é isso que a gente está questionando aqui, que é muito perigoso a gente colocar aqui o propósito que move a gente. Porque o propósito geralmente tem a ver com ter o propósito de servir para alguma coisa. E se a gente não consegue servir para aquilo, então talvez a gente vá até parar de mover, né? E no filme tem uma coisa que é muito genial, no filme Soul, que eu estou usando ele muito como referência, que poucas pessoas têm a bênção de poder viver, que é, então, um alerta de spoiler aqui, ele morre e uma hora ele consegue voltar para viver e ele vai e ele faz aquilo que seria parte do grande propósito dele iniciar, ele vai lá tocar, né, música com um grande artista. E aí tem a hora que ele sai dali, ele fez aquilo que para ele era o sonho dele. E aí ele olha pro lado e fala até com uma pessoa, poxa, mas eu fiz isso, eu achei que ia ser tão diferente, que a minha vida ia mudar, mas eu estou me sentindo igual, sempre me sinto. E poucas pessoas têm essa bênção e esse fardo de conseguir aquilo que buscam. É primeiro um fardo e depois é uma bênção. Não é uma bênção porque você conseguiu aquilo que você busca, não, de jeito nenhum. A primeira coisa quando você consegue aquilo que você busca é o fardo. Porque, caramba, e agora? Ferrou. Eu tinha um propósito, alcancei esse propósito e não adiantou nada. Eu continuo a mesma coisa. E aí é a grande bênção, porque
Se você não se desespera, e muita gente se desespera, e aí começa a viver uma vida sem propósito, por isso que você vê tanta gente rica e famosa, porque é tanta gente rica e famosa que tira a sua própria vida e que faz coisas que não fazem nenhum sentido. Por isso, a maior parte das pessoas tem propósitos fúteis, né? A gente falou aqui de vários propósitos muito bonitos. Funcionalmente, eles são iguais aos propósitos fúteis, mas você tem esses propósitos, a maior parte das pessoas tem esses propósitos fúteis, ser rico, ser famoso. Mas mesmo que seu propósito não seja fútil, mesmo se aplica. Você conseguiu ficar rico, você conseguiu ficar famoso, ou você conseguiu dar de comer para o mundo todo, um propósito que não seja nada fútil. Você vai ver que a sua vida não muda. Porque não é sobre chegar em algum lugar e cumprir uma missão e ter um propósito. E não é que você chegou e acabou também. No filme, ele simplesmente ia começar uma carreira a partir dali, que ele ia passar décadas, provavelmente, vivendo esse propósito de ser um grande músico, podendo viver de música. Não é sobre isso. Primeiro vem o fardo, o desespero. Mas depois, para aqueles que conseguem compreender, vem a bênção, vem a grande libertação. A vida não tem propósito mesmo. Eu não tenho nenhuma missão. Eu posso simplesmente ir em direção àquilo que é importante para mim a cada momento. Eu posso ir construindo tudo aquilo que faz sentido eu construir. E está tudo bem. O que quer que seja, o que quer que aconteça. Está tudo bem se eu montei um enorme castelo de areia e o mar levou o meu castelo de areia, ou o vento soprou. Tem aquela atividade, acho que são de budistas tibetanos, se eu não me engano, que é muito, as pessoas aparecem em muitos filmes, é muito conhecida, vocês já devem ter visto, né? Que eles constroem aquelas mandalas super lindas em areia, passam tempão construindo aquelas mandalas lindíssimas. E depois que eles constroem, eles sopram. Qual foi o propósito? E isso é para lembrar sempre. Não tem propósito, porque sempre vai vir um vento e vai soprar tudo. O que importa não é o propósito, não é o que você constrói. Porque isso a gente não controla. O que importa é a cada passo a gente poder se orientar para ir em direção ao que é importante para a gente. Para olhar a bússola e pensar, quem é importante? Como que eu posso então expressar através dos meus atos esse amor, esse bem-querer? A gente falando mais funcional. Aqui e agora. Vantuil falando, sua live está me inquietando aqui. Voltando à missão, posso dizer que nos diversos papéis, pai, filho, marido, etc., o que me deve mover então é o valor que dou a cada ação e não a missão. Então, é a ideia de pensar que você tem uma missão, que você tem um propósito, ou a ideia de pensar que você tem amor. E o amor você vai poder ter e você vai poder expressar como uma bússola a cada momento. Inclusive, você vai poder expressar o amor de uma forma que tem a ver com objetivos de muito longo prazo, que podem ser mudados o tempo todo. Mas é isso que é importante. Mesmo que você vá montando objetivos de longo prazo e desmontando ou mantendo e indo em direção a eles, o importante é o valor. O que no mais funcional está sempre ligado, como eu falei antes, ao amor. A missão traz essa armadilha enorme. A missão ela pode ser cumprida ou pode não ser cumprida. A gente não sabe se a gente vai conseguir cumprir. E a gente não quer se medir, a gente não quer olhar no meio do caminho e dizer eu estou metade da missão cumprida, ou ainda não cumpri, ou eu vou morrer sem cumprir. Olha o peso, olha o desespero. Mas no momento que você coloca sobre papéis, faz muito mais sentido. Papéis tem a ver com valores. Papéis é uma coisa que você faz o tempo todo. Então ser um bom pai, ser um bom filho, é algo que você pode fazer a qualquer momento. É o que a gente chama no mais profissional de valor. Ser um bom pai, ser um pai carinhoso, ser um filho que cuida, isso é um valor. Isso não é uma missão, nesse sentido que eu estou colocando. Né? A missão seria, não, minha missão é fazer com que o meu filho se forme, que seja alguém na vida. Boa sorte, pode ser que você consiga, pode ser que você consiga. A minha missão é ser um bom pai, a minha missão é cuidar e amar e dar sempre as oportunidades para o meu filho poder ser quem quer que ele queira ser a qualquer momento, ajudar ele com todos os recursos que ele precisa em cada momento da sua vida. Esse é um papel, esse é um valor.
né? Isso é como uma bússola, você pode olhar a qualquer momento o que você vai fazer. Isso não tem uma coisa que você pode medir, se você chegou, está chegando mais perto, ou foi um terço, ou foi um meio disso, ou não. Não tem aquelas pessoas que você diz que já fizeram isso ou não fizeram isso, né? Então isso é muito diferente. Falar que a vida não tem propósito e ver cada dia o propósito da vida faz sentido? Faz. Aquilo que eu falei no começo. Você pode redefinir a palavra propósito, você pode chamar de propósito o que eu estou chamando de valor. E aí sim, aí você pode usar a palavra. Mas lembra que as palavras elas têm significados, né? E o propósito geralmente é aquilo que a gente faz, que a gente tem máquinas e ferramentas, né? A gente sabe claramente, a gente sabe o que é o propósito, você tem o seu propósito muito claro. Quando que você tem um propósito muito claro? Você tem uma ferramenta, um martelo é bater no prego, uma geladeira é manter a comida gelada e conservada, uma poltrona é você poder sentar e repousar. Uma pessoa, o que acontece com um propósito de uma pessoa? Tem tantas pessoas que têm tantas dificuldades de poder fazer simplesmente tudo. E aí então a gente vai dizer, mas o propósito dessa pessoa é bem menor, o propósito dela a gente pode redefinir assim. Sim, você pode tentar redefinir, mas se a gente define como um propósito, se você tem, se você tem uma geladeira que não gela muito bem, você vai trocar e você pode trocar para uma geladeira que é melhor, você vai trocar para uma geladeira que é melhor. E aí você começa a tratar as pessoas dessa maneira utilitarista. Você fala, essa pessoa, elas duas têm mais ou menos têm o mesmo propósito, mas olha só, essa aqui não tem tanta capacidade em relação a esse propósito, a outra tem muito mais capacidade. Olha só quanto a outra é mais legal, né? Essa pessoa, os duas têm o mesmo propósito de tornar os outros mais alegres e mais felizes, mas um tremendo comediante que consegue também cantar e dançar e sapatear e as pessoas todas ficam alegres, o outro não consegue fazer isso, só faz umas piadas sem graça, com missão. Então, se a gente está olhando o propósito, o primeiro tem um propósito, está muito mais, alcançando muito mais aquele propósito. Então, vamos dar força para esse primeiro. Eu quero mais cercar de pessoas como esse primeiro e não como o segundo. É isso que a gente quer, assim que a gente quer tratar as pessoas. Esse é o problema, a gente começa a tratar a gente mesmo assim. A gente define nosso propósito, mas tem tantos outros que definem o mesmo propósito. Eles são geladeiras melhor que eu. Eles têm uma geladeira duplex, triplex, que sei lá, que faz milkshake sozinha, sei lá o que uma geladeira pode fazer, mas que não precisa descongelar. Acho que todas as geladeiras hoje não precisam descongelar. Esse é o grande perigo. Se a gente fala de propósito, a gente está usando a linguagem que a gente usa para máquinas e ferramentas. E gente é para brilhar, não para ter propósito. Metade dessa frase não... Mais da metade dessa frase não é minha, obviamente. E a Josenita dizendo, o amor é algo infinito, ou seja, imensurável. É essa a ideia, Josenita. Quando a gente está falando daquilo que move o ser humano, é sempre infinito e é sempre imensurável, né? A gente não pode comparar duas pessoas. Certamente pode comparar duas pessoas com o mesmo propósito em relação ao propósito que elas têm. É óbvio que pode. Mas em relação à missão que elas têm, é óbvio que sim. Porque é a linguagem que a gente usa para as máquinas. E se a gente usa essa linguagem para as máquinas, a gente aplica facilmente essa mesma linguagem para as pessoas. Por isso não vamos falar de propósito quando a gente falar de pessoas. E missão pode fazer sentido num contexto de uma empresa, num contexto de um exército. Sim, você precisa de missão, você precisa cumprir alguma coisa. Mas no contexto de uma empresa, no contexto das Forças Armadas, onde essa missão faz muito sentido, não é? Você deu para um determinado colaborador aquela missão, você deu para um determinado pessoa uma missão e aquela missão foi cumprida. Sim, você precisa disso, mas o que você faz numa empresa, né? Numa organização que você dá missão para as pessoas, se as pessoas não cumprem a missão tão bem quanto outros? Você acaba uma hora mandando embora. Ou não, né? Se não é, o exército não vai mandar embora, mas acaba um sendo promovido, o outro não sendo promovido. Um vai subindo nas patentes, ou se é uma empresa, um vai sendo promovido, outros vão sendo mandados embora, se é uma empresa privada. Essa é a linguagem da missão. Mas a gente não quer olhar para as pessoas assim. A gente não quer lidar com as pessoas com essas ferramentas de missão. Então, se os dois têm o mesmo tipo de missão, então o que eu vou mandar embora? Não todos podem contribuir? Não, a gente está usando uma linguagem de missão. Então, essa linguagem, um faz melhor, o outro faz pior. E é assim que essa linguagem é usada no dia a dia. Um cumpre, o outro não cumpre. Um consegue ir mais longe, ser promovido, e o outro não consegue.
Isso serve, então, linguagem de propósito serve para máquinas, linguagem de missão serve para corporações, de modo geral. Ser humano, vamos usar a linguagem dos valores, vamos usar a linguagem do amor, vamos usar a linguagem do propósito, da missão. Essa é a mensagem que eu queria passar aqui. Eu espero ter explicado um pouco o porquê disso. Então, fica agora o meu convite para vocês olharem, para nós olharmos, cada um para as nossas vidas, e a gente refletir se o que está movendo a gente são propósitos e missões e que, portanto, a gente acaba se comparando e pensando se a gente está alcançando ou não está alcançando, ou se é simplesmente um valor que está ligado ao amor, o que a gente pode fazer a cada momento, mesmo que isso tenha objetivos muito distantes que a gente está trabalhando por isso. E a melhor ferramenta, tem várias ferramentas, a melhor ferramenta que tem, as melhores, várias das ferramentas que tem, são como o filme Soul, trabalham com o tema da morte. Então uma reflexão para a gente fazer a cada momento da nossa vida, não só agora, é: se eu morresse aqui agora, tá tudo bem? Eu deixei alguma coisa incompleta? Tem alguma missão que eu tinha que cumprir? Tem algum propósito que eu não fiz? E a gente estar pronto para morrer a cada momento é uma forma milenar da gente poder viver a nossa vida com muito mais plenitude, com muito mais significado. E para a gente poder estar pronto para viver cada momento, a gente tem que abandonar a ideia de propósito. A gente tem que abandonar a ideia de uma missão. Porque que propósito é esse? Que missão é esse que pode ser interrompida a qualquer hora? Que pode e provavelmente nunca vai chegar. Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão agora e a cada momento das suas vidas. E convido vocês também a encontrarem outras maneiras de se relacionar com o Maestro Funcional. Nós temos essa live que acontece, que eu dou toda terça-feira, das 19 às 20 horas. Elas ficam também depois no YouTube, as gravações. É transmitida no YouTube e no Facebook. Mas temos aulas práticas de Maestro Funcional durante toda a semana com vários instrutores de Maestro Funcional. Não só eu dou a cada 2 semanas, às quintas-feiras, mas no nosso site, maestrafuncional.com.br, você pode encontrar. Você pode curtir também a página, dar o like aqui no vídeo do YouTube, passar a seguir no YouTube, eu não sei em que direção fica, botar o sininho para tocar, para você ser avisado de quando outros vídeos estão chegando. Isso é muito importante também, ajuda os algoritmos do YouTube a mandarem essa mensagem para mais gente. Entra no nosso site, mindfulnessfuncional.com.br. Encontra ali os links para aulas gratuitas, online, abertas, para você fazer com vários instrutores, tem vários horários toda semana. Encontra também, se você quiser, nossa pós-graduação em Maestria Funcional. A próxima turma vai abrir daqui a algumas semanas. E, de alguma forma, então, vem, se aproxima da gente.